Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a este vídeo desse humilde canal. E eu abri esse canal para falar as coisas que eu gosto essencialmente, sem precisar ficar me enroscando muito em roteiro e tudo mais. Bom, uma das coisas que eu gosto muito, assim, que eu descobri que é uma paixão, é aprender novos idiomas, aprender uma nova língua, aprender a falar uma nova língua, aprender a me comunicar, a entender, a ler nessa nova língua. E eu me deparei com um vídeo do Gabriel Poliglota. Se você não conhece, vou deixar o canal dele aí na descrição. E o vídeo, referência, que me motivou a fazer esse vídeo. É uma entrevista dele com um senhor chamado Steve Kaufmann. Ambos são poliglotas. Poliglota, para quem não sabe, é a pessoa que sabe falar mais de 4 línguas. Ou seja, se você está me assistindo sabe falar bem mais de 4 idiomas, parabéns, você é um poliglota. Pois muito bem, o vídeo é muito valioso. Esse vídeo, lógico, é uma resenha à entrevista. Eu achei muito interessante as dicas que eles dão para que você se torne um poliglota, certo? É lógico que nesse vídeo eu vou colocar umas opiniões minhas, né? Aquilo que eu acho em relação à minha opinião, né? É uma opinião e é uma dica que funciona para mim para aprender uma nova língua. A primeira coisa, antes de ir para o vídeo deles, é que você tem que gostar de aprender uma nova língua. Como que você sabe que você gosta de aprender uma nova língua? Você tem que achar a maneira como você vai aprender essa língua. Muita gente começa aí em curso de inglês, em escolas de inglês, escolas de espanhol, até mesmo professores particulares e não consegue falar nada, não consegue achar um meio de aprender mais rápido, não consegue se comunicar, não consegue exercitar. Bom, isso é uma coisa muito pessoal, certo? Principalmente para quem é brasileiro que não gosta de aprender inglês, vai aprender só espanhol, mas o inglês ele é fundamental. Tudo bem que o espanhol é uma língua muito mais falada hoje em dia, né, em vários países, a China está aí aprendendo espanhol, mas você tem que realmente começar com o inglês. Como que você pode descobrir que você gosta? A minha dica é que você aprenda inglês com as séries de TV, Friends, How I Met Your Mother, The Office, essas séries, essas sitcoms que ao mesmo tempo tem um bom roteiro, tem uma boa história, tem bons personagens e que tem diálogos cotidianos do inglês. Você pode pegar um trecho ou um episódio inteiro, assistir ele várias vezes, assistir ele com legenda em inglês, assistir ele só com o som em inglês para que você comece a aprender. Essa é uma dica bastante interessante, porque depois que você aprendeu, por exemplo, assistindo Friends, o mesmo episódio assistindo em inglês, se você quiser, por exemplo, aprender espanhol ou italiano, você assiste o mesmo episódio com um áudio italiano ou espanhol. Isso funciona também, porque o que vai valer ali é a sua imersão numa mídia, numa storytelling que você gosta, que é Friends, com o idioma que você quer aprender. Essa é uma dica que eu dou para muitas pessoas e funciona muito para mim. Pois muito bem, a primeira dica que eles dão no vídeo, o Steve Kaufmann e o Gabriel Poliglota dão no vídeo, é a imersão de dois fatores fundamentais que toda língua tem: o som e a escrita. Ou seja, quando você começa a aprender uma nova língua, você começa a ouvir os sons e tentar fazer com que o seu cérebro se acostume com os sons daquela língua. E você pega sons simples, lógico, e pega livros, né, audiobooks, séries, como eu falei anteriormente, começa a ler essas histórias, pode ser histórias infantis, contos de fadas, você começa a ter um contato mais amplo com a língua, mesmo que seja com textos básicos. Se você, por exemplo, pega uma história infantil, escuta essa história infantil no audiobook e depois lê essa história infantil, você ao mesmo tempo vai estar imergindo o seu cérebro nos sons da língua e vai estar tendo contato com a escrita da língua. E adivinha só, a escrita da língua, ela já está inserida a gramática. Ela vai induzir você, vai conduzir você a aprender a gramática sem estudar gramática. Mas isso eu vou ver mais pra frente. Uma outra coisa interessante que Steve Kaufmann fala é do tal input compreensível, ou seja, as inferências que nós fazemos quando nós estamos assistindo uma série, um filme ou até mesmo vendo uma animação ou lendo um livro. Ninguém é capaz de entender 1% de um filme, 1% de um episódio de uma série. Quando você, por exemplo, vai assistir um episódio de Friends ou de The Office totalmente em inglês, por mais que você se perca em uma palavra ou outra, você
não conseguiu entender o que o ator falou porque ele tem outro sotaque, você vai entender o que aconteceu na cena ou o que aconteceu durante o episódio. O nosso cérebro faz isso, a gente consegue ver a estrutura geral dos acontecimentos. Não é só porque você não entendeu uma palavra ou uma expressão ou até mesmo uma piada interna que existe nessas séries que você não vai entender tudo. Ou seja, por exemplo, se um ator, um personagem olha para o outro com um olhar preocupado, com um olhar feliz, com um olhar malicioso, com um olhar romântico, você vai entender que no meio daquela cena está acontecendo uma situação que condiz com a intenção do personagem. Se ele vai falar de amor, ele vai ter um olhar romântico, um olhar mais sereno. Se ele está com raiva, as palavras dele serão mais torpes, serão palavras mais tempestuosas. Então essa é uma coisa bastante interessante. E hoje em dia, com as séries aí, a Netflix, Amazon Prime, que você consegue assistir qualquer série em qualquer idioma, tem na Netflix, tem na Amazon Prime, você consegue assistir uma série que o idioma original é português, por exemplo, você consegue assistir em italiano, em espanhol. Essa é uma coisa bastante interessante, porque você está lidando com a linguagem ali da série inserida na língua. Essa é uma dica sensacional para aprender. Agora um argumento interessante. Google Tradutor, o famoso Google Translate, será que ele atrapalha a gente de aprender? Será que ele vai fazer com que nós viciemos em recorrer sempre a ele? Isso depende. Segundo Steve Kaufmann e segundo eu mesmo, não sei se minha opinião vale tanto, eu acredito que o Google Tradutor ele é uma ferramenta muito importante para você aprender, uma ferramenta ali, a primeira mão, para você recorrer a um significado de uma palavra como se fosse um dicionário, a um sentido de uma frase. Enfim, o Google Tradutor, segundo o próprio Steve Kaufmann, vai ajudar com que as pessoas, ao longo dos anos mais para frente, daqui a 10, 15, 20, 30 anos, se tornem mais poliglotas. Eu acho interessante esse argumento porque o Google Tradutor ele é uma inteligência artificial e é uma inteligência artificial que está ali disponível para todo mundo que tem o mínimo de conexão com a internet, certo? E ao longo dos anos essa ferramenta vai sendo aprimorada. Ou seja, hoje em dia é possível você colocar caracteres chineses, japoneses, árabes, coreanos dentro do Google Tradutor e se deparar com a sua tradução, com o seu som, com a sua adaptação, seja no som, seja no sentido, à primeira mão. Então eu concordo com ele quando ele fala que o Google Tradutor vai ajudar muita gente a ser poliglota e aprender muito mais a falar as línguas, aprender as línguas no futuro. Outra coisa muito interessante que o Gabriel Poliglota perguntou, né, para o Steve Kaufmann, é se ele tem um idioma favorito, se ele gosta de aprender uma língua, se ele acha uma língua mais bonita que a outra. Pessoalmente, o próprio Steve Kaufmann fala que não. Ele fala que a língua que ele gosta mais é aquela que ele está aprendendo no momento, ou seja, se ele está aprendendo grego, naquele momento o grego é a língua favorita dele. Se ele está aprendendo português, o português é a língua favorita dele. Aí é uma questão muito pessoal. Na minha opinião, eu tenho as línguas favoritas que eu acho que eu gosto bastante, que eu gosto mais do que outras, por exemplo. Bom, tenho inglês. Como eu estou aqui na Itália, eu tenho gostado muito mais do italiano do que o espanhol. Eu tive sim uma exposição, um contato com o espanhol com amigos peruanos, do Equador, da Argentina. Tive contato com japoneses, gostei muito de aprender japonês, por ser uma língua bem distante. Com alemão. E tenho aqui na Itália, tem pessoas que vêm da Albânia, da Romênia, da Moldávia, então tem outros idiomas que circundam aqui, de estrangeiros que vêm aqui para a Itália. Sinceramente, eu acho que você deve aprender o idioma que você realmente gosta mais. Isso é muito pessoal. Tem muita gente, por exemplo, que gosta de anime, como eu, e assiste os animes em japonês. Já é um passo muito grande para você começar a aprender a falar japonês, em detrimento de você assistir animes. Tem pessoas que gostam muito daquelas novelinhas coreanas, né, dos doramas coreanos, e vão aprender coreano com aquilo, ou então gostam de filmes, músicas italianas, enfim. Eu acho que essa questão do idioma favorito é muito pessoal, mas o importante é que você, se estiver motivado, aprenda o idioma que você está querendo aprender, seguindo essas dicas.
E para fechar com chave de ouro, Gabriel pergunta para o Steve Kaufman se é possível aprender duas línguas ao mesmo tempo. Segundo ele mesmo, ele disse que sim, é possível aprender duas línguas ao mesmo tempo, estudando, fazendo essas experiências. Mas ele aconselha aprender uma língua só. Olha, eu acho que isso também é uma questão pessoal, é uma questão de qual é a sua língua, né, a língua que você nasceu. Por exemplo, eu nasci no Brasil e a minha língua, a primeira língua que eu aprendi foi o português brasileiro. Mas por eu ter tido contato com o avô italiano, por eu ter tido contato com amigos espanhóis, ou seja, por eu ter tido contato com línguas da mesma família do português, e que são línguas muito semelhantes, eu acho que por ser brasileiro, por falar português, no meu caso, no caso de muitos brasileiros, é possível sim aprender, por exemplo, italiano e espanhol ao mesmo tempo. Pode ser que você se confunda um pouco no começo, mas isso é possível em detrimento da similaridade das línguas. Mas é claro, quando você se foca mais em aprender uma coisa só, de uma vez e depois passa para outra, é muito mais eficaz. Isso também é bem pessoal. Eu já cheguei a estudar japonês, inglês e espanhol ao mesmo tempo e não tive dificuldade. Mas realmente a dica de aprender um idioma, aquilo que vai ser mais necessário para você naquele momento, é muito valiosa. Por exemplo, eu estou aqui na Itália, repito isso, e o idioma essencial para eu aprender primeiro é o italiano. Então eu vou ter que estudar muito mais italiano do que inglês, que eu já tinha estudado antes. Bom, pessoal, foi esse o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram aí, deixe o seu like, se inscreva no canal. O canal é bem pequeno ainda, é difícil de atrair muitas pessoas, mas é um assunto muito bacana, né? Um assunto muito interessante que atrai muitas pessoas. Não só aprender uma língua vai ajudar a arrumar um emprego, a conquistar uma entrevista numa faculdade em outro país, mas é uma coisa que ajuda muito em qualquer situação, né? O cérebro ele começa a ser muito mais ativo quando você aprende uma nova língua, quando você aprende a se comunicar, quando você aprende a pronunciar novos sons, entender outros sons, é muito interessante. Então é isso. No próximo vídeo vocês vão ficar sabendo o que eu vou fazer. Tchau!